Em política, a principal razão de uma peça publicitária, quando você faz publicidade em política, o que é que você quer? Você quer vender submissão. Toda peça publicitária de política, ela é dedicada a convencer alguém, um alvo, né, da peça, à submissão. Então a peça tem dois agentes fundamentais. Um agente é o submisso, é aquele que você quer submisso. E o outro agente é a quem será dedicada aquela submissão. É o alvo, o receptor da submissão. Então tem um senhor e um escravo. Toda peça publicitária é dedicada. Eu poderia descrever toda peça publicitária desse modo. Ah, mas você não é publicitário, etc. Para, cara. Para. Olha, eu vou apresentar teoria geral da publicidade política. Certo? Sem ser publicitário, sim. Claro. Por que eu posso fazer isso? Porque publicidade é espaço intelectual argumentativo. E a filosofia é maternal, é paternal, ela é ascendente sobre todas as construções retóricas, construções argumentativas, toda espécie de peça. Eu não estou invadindo território algum quando falo de publicidade, porque publicidade é uma variante do exercício retórico, do exercício de convencimento. Toda peça dedicada a convencer lida com os pilares sobre os quais, fundamentalmente, a filosofia se constrói com excelência. A argumentação ali se tem em excelência. Lida com excelência. Então vamos estudar a excelência, vamos avaliar com excelência argumentativa uma peça publicitária, política. Como eu dizia, teoria geral da publicidade política, certo? Você precisa reconhecer quem é o senhor, quem é o escravo da peça. Só tem dois tipos de peça publicitária política. Uma que você convence o sujeito a ser submisso a alguém, e uma que você convence o sujeito a não ser submisso a alguém. Então, ou você faz publicidade positiva ou você faz publicidade negativa. Publicidade positiva é quando você vai convencer o alvo da peça publicitária a ser submisso a alguém. Publicidade negativa é quando você vai convencer o alvo da peça publicitária a não ser submisso a alguém. Pronto. Acabou toda espécie de produção publicitária de política que há. Teoria geral da publicidade política está aí, apresentada para você. Ou seja, essas são as questões fundamentais quando eu lido com a qualidade de uma peça publicitária. O que é uma peça publicitária de política boa? Né? É uma peça convincente, uma peça que tem clareza sobre quem são os seus personagens, uma peça que é convincente ao apresentar sua proposta de submissão, certo? Que é isso que está em discussão. Política, já reitero, é o âmbito argumentativo do poder. E poder é sempre uma interação de constrições de liberdade, operações de submissão. Um é o senhor que receberá sua submissão do alvo, o outro, reitero, o escravo. Muito bem. Essa peça publicitária, eu não vou deixar o link aí para que vocês possam, conforme a conveniência de cada um, ver. Eu acho que o som deve ser suficientemente próximo aqui para que a gravação capte o áudio. Então eu vou caminhar aqui alguns trechos dessa peça publicitária que é publicada, foi produzida, e parece que pelo menos ela é autoralmente apresentada como uma peça publicitária favorável ao Bolsonaro, do movimento conservador do Ceará. Vou colocar aqui. Bem-vindo, presidente. Me desculpe.
ser indecente. É que falaram que o senhor era o presidente, que ia cortar o Bolsa Família, o nosso alimento. Deixa eu pausar aqui para poder explicar. Então, olhe lá, primeiro verso. Não vou nem dizer a vocês que é necessário para a avaliação da peça ver as imagens, mas veja depois. Veja depois as imagens conforme a sua conveniência. Mas nem precisa, eu quero me concentrar só no trabalho escrito. Primeiro, a peça abre com a seguinte assertiva. Bem-vindo, meu presidente. Deixa eu pegar aqui o roteiro da peça. Bem-vindo, meu presidente. Me desculpe se eu fui com você indecente. Se eu fui com você indecente. É que falaram que o senhor era o presidente que ia cortar o Bolsa Família, o nosso alimento. Então, vamos começar a entender aqui de pronto quem é o lírico, né? Quem é o lírico dessa peça? Quem é o cara que está dando as boas-vindas? O cara que está dando as boas-vindas é o nordestino, usuário do Bolsa Família, certo? Esse é o eu lírico da peça. Esse é o eu lírico da peça. Primeiro, nós vamos tentar investigar quem é o alvo de submissão dessa peça. Porque é óbvio para quem essa peça quer submissão. Para quem essa peça quer promover submissão. Essa peça quer promover submissão ao Bolsonaro, certo? Ele é o senhor da peça. A gente já sabe disso de cara. Bem-vindo, meu presidente. Ele já se apresenta como submisso. Bem-vindo, meu presidente. Me desculpe se eu fui com você indecente. Qual foi a indecência que ele cometeu? A gente não sabe ainda. Ele diz assim, é que falaram que o senhor era o presidente que ia cortar o Bolsa Família. Então, o eu lírico apresenta que teria sido eventualmente indecente com o presidente, porque disseram a ele que o presidente ia cortar o Bolsa Família, que é o alimento dele. Beleza? Tá certo. Bem-vindo, meu presidente. Puxa aí uma cadeira e vamos conversar. Que eu já tava cansado de tanta promessa. És um homem de palavra, vejo em teu olhar. Meu presidente, aqui tem gente que se vira só com o Bolsa Família, é de parte o coração. É como se o Nordeste não fizesse parte da nação. Perdão por não ter voltado em dia, que passaram imagem falsa do Senhor pra nossa gente. Pronto, agora ficou muito claro, né? Olha o que é que ele diz, ele volta ao tema, né? Perdão por não ter voltado em ti, é que passaram imagem falsa do Senhor para nossa gente. Perdão por não ter voltado em ti, é porque passaram a imagem falsa do Senhor para nossa gente. Então, o eu lírico, ele se afirma, ele se apresenta como alguém ludibriado. Primeiro, ele foi ludibriado, ele foi enganado a respeito de uma publicidade negativa. Fizeram publicidade negativa do presidente, do Bolsonaro, e ele agora pede desculpas ao Bolsonaro por ter sido enganado. Por ter sido enganado. Ele pede desculpas ao Bolsonaro por ter sido ludibriado, por se permitir ludibriado por este engodo. E ele cometeu uma indecência, não votou no Bolsonaro. Então, o que está por trás da peça é que é uma indecência não ter votado ao Bolsonaro em virtude do vício, da estupidez que o acometeu ao nordestino que se permitiu ludibriado sob a ameaça de que o Bolsa Família, que é o alimento do nordestino, seria cortado. Só se eu tivesse parado a análise da peça aí, eu já teria uma horda de problemas com os quais lidar. Só se eu tivesse parado a análise da obra aí. Essa obra, para mim, essa peça publicitária, eu poderia passar assim, uns bons vídeos estudando essa peça publicitária. Vamos lá. Quem é o escravo? De quem ele quer submissão? Me parece, inicialmente, que o alvo da submissão seria o nordestino, né?
Ele quer convencer o nordestino a ser submisso ao Bolsonaro? Não. Não ficou ainda, ele não apresentou sua tese ainda. O que ele está apresentando é uma peça apologista, certo? É um pedido de desculpas. Ele está pedindo desculpas ao presidente, né, ao Bolsonaro, porque não votou no Bolsonaro, cometeu uma indecência ao se permitir ludibriado com a tese de que o Bolsa Família seria cortado. Esse Bolsa Família é o alimento dele, é apresentado como alimento do nordestino, e o nordestino cometeu essa indecência de se permitir enganado. Tá bem. Mas você é um homem decente, um baita presidente. Foi Deus quem colocou na presidência. Eu não vou nem te falar das imagens dignas de Coreia do Norte que tem nessa peça, entendeu? Eu não vou nem descrever o quão ridículas são as imagens expostas enquanto as afirmações vexatórias são ditas. Né? O Bolsonaro tocando sanfona, o Bolsonaro cantando hino, parece uma versão tupiniquim, uma versão bem chinfrim de uma propaganda da Coreia do Norte. Eu não vou nem discutir isso não, entendeu? Vamos nos concentrar só na parte escrita. Você é um grande espelho para toda a nação. O Nordeste reconhece e conquistou meu coração. Você não é vingativo, é um verdadeiro irmão. Tentaram até dar fim à sua vida por ter outra saída de ganhar de você. A nação pediu para Deus para não deixar você bater. Se você está aqui, é permissão de Deus. Bolsonaro é o nosso presidente. Olha uma parte muito importante que foi apresentada. O nordestino eulírico, que dialoga, que dá as boas-vindas ao presidente, agradece a ele, o comenda por ele não ser vingativo. Ele é um irmão verdadeiro porque não é vingativo. Ou seja, claramente o Bolsonaro é apresentado sob a condição de vítima. O senhor é apresentado sob a condição de vítima e o nordestino é quem deve desculpas a ele, porque o nordestino ele cometeu uma indecência. Que indecência é essa? Eu reitero, ele é um tapado que se permitiu ludibriado e essa foi a razão pela qual ele não votou no Bolsonaro quando deveria tê-lo feito, incorrendo nesta indecência sob a falsidade de que o Bolsa Família seria cortado. Coisa que jamais o sujeito faria. Jamais o sujeito faria. E ainda bem que o Bolsonaro não é vingativo. Ainda bem. Ufa, ainda bem que o Bolsonaro não é vingativo, porque ele teria todas as razões para ser vingativo. Mas nós aqui, nordestinos estão pedindo desculpas. O nordestino está pedindo desculpas encarecidamente. Perdão. Brasil de ponta a ponta, quem te colocou aí? A bandeira vermelha comunista teve que sair. A bandeira vermelha comunista teve que sair. Beleza. Todo mundo que é inteirado em política minimamente sabe o que ele quer dizer quando se refere à bandeira comunista teve que sair. Ele está apresentando quem é o adversário dele, o inimigo dele. Mas, meu amigo, não dá para você falar que essa peça publicitária é dirigida ao homem simples do Nordeste. Que o homem simples do Nordeste, você não pode pressupor que esse seja o diálogo que lhe coloca mais próximo dele. O diálogo que deixa mais próximo do homem simples do Nordeste não é falar de bandeira vermelha comunista. Bandeira vermelha. As imagens, as pessoas que são apresentadas nesse vídeo, inclusive o eu lírico, as pessoas que são apresentadas nesse vídeo, essas pessoas que dependem do Bolsa Família e que se parecem excluídas do resto da nação, supostamente, que esse é o raciocínio que a peça publicitária apresenta, as pessoas que dependem do Bolsa Família e que se parecem excluídas da nação, são carentes do Bolsa Família, o Bolsa Família lhes é o alimento, essas pessoas não estão concernidas, elas não têm. Inclusive, essa é a tese da peça, né?
elas estão tão pouco preocupadas com a ameaça da bandeira comunista vermelha que elas se permitem ludibriadas por qualquer sujeito que lhes pareça melhor garantia ao Bolsa Família, melhor garantia do alimento, de que vai ter o que comer. E o voto no Bolsonaro foi proscrito, né, foi excluído porque essa indecência foi cometida, essa indecência teria sido cometida porque o nordestino foi ludibriado justamente com essa tese de que o Bolsa Família seria cortado. Vamos continuar. Obrigado por lembrar da nossa gente do nordestino carente que não votou em você. Vamos esquecer. Tenho que parar aqui porque só para lembrar a frase, né? Notar a frase. Obrigado por lembrar da nossa gente, o nordestino carente. Então, quem é a nossa gente, né? O eu lírico está falando que a gente dele, aquele em quem ele se reconhece, é um nordestino carente. Então, foi apresentado o epíteto do eu lírico, né? O eu lírico é o nordestino carente. O nordestino carente pede perdão e agradece. Agradece por lembrar dele, apesar dele não ter votado no Bolsonaro. Veja claramente que o eu lírico se declara submisso. O eu lírico constantemente se declara submisso. Ele diz que foi enganado, ele diz que foi ludibriado, ele diz que cometeu uma indecência, ele diz que o Bolsonaro é um homem indecente, diz que o Bolsonaro é um baita presidente. Então a peça publicitária apresenta um eu lírico que é o nordestino carente. O nordestino carente é um baba-ovo do Bolsonaro, fala que é um baita presidente, fala que é maravilhoso, fala que foi colocado lá por Deus, pede desculpas ao Bolsonaro, agradece a atenção do Bolsonaro. Então ele paparica o Bolsonaro a peça inteira. Pede desculpas ao Bolsonaro porque não votou, diz que estava protegendo, me perdoe, mas eu estava protegendo meu próprio alimento, né, que era o Bolsa Família. Mentiram para mim, então se apresenta como enganado. É um homem simples, ludibriável e ludibriado, que se apresenta como ludibriado, como enganado, cometendo essa indecência e tendo agido pelo seu próprio emergente interesse, né? Seria esse o... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Seria esse o interesse fundamental do cara, quando ele se apresenta desse modo. Seria esse o interesse fundamental do cara. Uma peça apologista. Esse seria o papel do nordestino na execução, seria uma peça apologista, certo? Ele está pedindo desculpas e agradecendo. Então, claramente, a peça apresenta quem é o seu submisso. A peça apresenta claramente quem é seu submisso. Mas vou mostrar que isso é muito diferente do alvo da peça publicitária. O passado e fazer o Brasil crescer. Vamos esquecer o passado e fazer o Brasil crescer. Muito obrigado pela confiança. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Ainda põe essa cena ridícula no final em que o Bolsonaro está como que fazendo uma vaia cearense. Vamos lá. Claramente a peça publicitária tem um personagem submisso que quer dedicar ao Senhor sua submissão. Então a peça publicitária tem clareza sobre quem é o seu senhor, a peça publicitária tem clareza sobre quem é o escravo eu lírico. Sabe o que é a peça publicitária? Onde é que está o problema? Qual é o problema fundamental dessa peça publicitária? Qual é o alvo? Não se confundam. O fato da peça publicitária ter um personagem escravo não significa a adesão ao conceito que no início eu apresentei na minha teoria geral da publicidade política, certo? Teoria geral da publicidade política. As questões fundamentais que envolvem publicidade política são todas derivadas da resposta necessária a quem é o senhor e o escravo projetados na peça publicitária. O escravo e o senhor, o escravo é o alvo de convencimento e o senhor é a quem se destinará o poder. É muito claro que toda essa peça é apresentada para destinar o poder a Bolsonaro. Mas quem se quer convencer submissão? Difícil dizer que é o nordestino, né? Como que você vai convencer o nordestino
a se submeter ao Bolsonaro, apresentando... Quem é que faz uma peça publicitária para convencer nordestinos a votarem no Bolsonaro, apresentando o nordestino como um indecente, um ludibriado, uma espécie de abestado, né, para usar a expressão nordestina, né? O nordestino seria um abestado que foi ludibriado por mentirosos. Ele é o apologista, né? Quer dizer, o alvo da peça publicitária seria aquele que iria constantemente dizer desculpe, seria aquele que constantemente diria obrigado. Agora, se você dissesse para mim assim, Carlos, o alvo dessa peça publicitária é o Sul, o alvo dessa peça publicitária é o Sudeste. Eu estou tentando apresentar para o Sudeste, para o eleitor do Bolsonaro no Sudeste, o bolsonarista do Sudeste, eu estou convencendo o bolsonarista do Sudeste de que o nordestino agora vê de outro modo o voto no Bolsonaro, vê de outro modo a submissão ao Bolsonaro. O nordestino observa diferente a submissão ao Bolsonaro. Eu quero convencer o escravo do Sudeste disso. Então, meu alvo está no Sudeste. Só que aí tem um problema. Para que eu quero convencer o bolsonarista do Sudeste, que já é bolsonarista, da ideia de que o Bolsonaro é tolerado no Nordeste? De que agora o Nordeste está disposto a votar no Bolsonaro? Entende? Qual é a vantagem específica disso? O que eu estou querendo caçar? Me parece que essa peça publicitária, que observe, quem foi que fez essa peça publicitária? O Movimento Conservador do Ceará. Então agora eu vou dizer para você quem é o verdadeiro alvo dessa peça publicitária. O verdadeiro alvo dessa peça publicitária é o autor dela, certo? Essa peça publicitária é uma declaração de submissão. Ela é uma declaração, ela é um ato de submissão desse agente, desse ator, né, que é o Movimento Conservador do Ceará. Esse ator se apresenta como submisso ao Bolsonaro. Por isso ele faz questão de se identificar ao final da peça como autor da peça. Essa é uma imagem que talvez fosse interessante de fato eu lhes mostrar. Mas para facilitar, para trazer mais imediatez ao efeito do vídeo, é muito acessível, só você verificar o final no link que eu vou anexar na descrição. Pois bem, esse é o verdadeiro alvo da peça. Em que medida? Bom, ele está querendo apresentar que aqueles que aderem ao movimento conservador far-se-ão submissos ao seu líder. Líder este, o senhor. Quem é o senhor da peça? Bolsonaro. Então, aqueles que estão aderindo ao movimento subscrevem o tom apologético, subscrevem o tom apologista, subscrevem dedicadamente a ideia de se submeter, né, decentemente. O que seria decente seria a submissão ao Bolsonaro. O problema é que o movimento conservador não é o nordestino carente. Isso é muito visível. O que ele está querendo dizer é como se ele mandasse uma mensagem ao Bolsonaro que o ludibria. Ele está dizendo: olha, Bolsonaro, nós, o Nordeste, te amamos, movimento conservador. Só que o nós da peça publicitária é o nordestino carente. E o movimento conservador não é o nordestino carente. Você pode até argumentar que o nordestino que o nordestino carente também não é o bandeira vermelha comunista. Tá certo. É justamente aquele que não está nem aí para isso, como a própria peça publicitária apresenta, mas está preocupado em si com o fundamento, o fundamental, o seu alimento. Ele não tem nem o que comer. Ele vive, de acordo com a própria peça publicitária, só com o Bolsa Família. Ele só tem aquilo, dada a gravidade da carência dele. Então,
Esse movimento conservador está querendo convencer quem? Quem que ele quer convencer? O autor da peça quer convencer alguém. Quem que ele quer convencer? Quem que ele quer convencer? A minha impressão é que ele quer convencer o Bolsonaro. Tanto é que essa peça publicitária, que já tem milhões e milhões de visualizações, uma peça publicitária que inclusive só chegou à minha atenção porque ela é reconhecida pela própria, ela foi publicizada pelo Carlos. Ela foi publicizada pelo Carlos. O que eu considero, imagino, né, deva ser o líder da equipe política dele. Equipe política essa que raramente incorre em algum equívoco. Mas, talvez pelo ego, eles se permitiram rapidamente inflar por esse pedido de desculpas que o movimento conservador apresentou em nome dos nordestinos carentes. Problemas imediatos que eu já reitero. Você não consegue convencer com essa peça publicitária nenhum nordestino carente. É o voto deles que interessa, não o voto do movimento conservador, porque o movimento conservador você já tem o voto dele. Segundo, você não tem que convencer o Bolsonaro, né, a votar nele mesmo. Então por que você está fazendo essa peça publicitária para o Bolsonaro? Porque obviamente o alvo engrandecido pela peça publicitária é o Bolsonaro. Mas a tese da qual se quer convencer de que os nordestinos estão arrependidos de não ter votado no Bolsonaro, você quer convencer quem dessa tese, cara? Com esses argumentos ridículos aqui. Quem você quer convencer dessa tese? Me parece que só o Bolsonaro. Por isso que a família adorou, né? Me parece que o ego inflado estimulou rapidamente a se fazer prazerosa a adesão à peça publicitária. Porque o verdadeiro convencido foi o Bolsonaro. Convencê-lo de que o Nordeste estaria regreto, né? Estaria arrependido. Estaria dedicado a apologeticamente se comportar e agradecer a atenção, além do piedoso gesto de não ser vingativo. É imensa a submissão com que o movimento conservador apresenta ao nordestino carente. É imensa a submissão. É uma submissão que ele tem, se ele quer, né, politicamente apresentá-lo desse modo, ele tem que construir. Ele não construiu essa submissão. Ele está apresentando de graça o nordestino carente como submisso desse modo. Então, é óbvio que o nordestino carente, que provavelmente nem mesmo vai ter acesso a esse vídeo no YouTube, o nordestino carente, ele não tem... Esse vídeo não me refiro ao meu, né? Me refiro à peça publicitária que tem todos os canais possíveis de flexibilização para ser divulgada. Mesmo assim, essa peça dificilmente vai chegar, talvez, no nordestino carente. Essa peça publicitária não é dedicada a ele, não tem a ele como alvo. Então, a escolha do alvo, me parece que é fundamentalmente explicado pela tese de que o movimento conservador se quer expresso como submisso ao Bolsonaro. E ele está produzindo uma peça que engrandece o Bolsonaro aos olhos dos nordestinos. Parece muito um movimento político mendigando a atenção do seu líder. Essa é a minha interpretação sobre essa peça publicitária. Essa peça publicitária me parece um grupo mendigando a atenção do seu líder, querendo migalhas da atenção do seu líder, querendo gritar o quão submissos são ao seu líder, usando como metonímia, como bode expiatório de submissão, o nordestino carente. Essa peça dificilmente vai mudar qualquer situação eleitoral do Bolsonaro no Nordeste. Eu não tenho nenhuma ressalva a fazer sobre as intenções de ajoelhamento do movimento conservador cearense. Isso é problema deles. Mas eu vou fazer a avaliação política da decisão de dar este grau de atenção, da avaliação política de trazer este naipe de holofote a essa peça publicitária por parte da equipe política do Bolsonaro. É assodado.
é apressado. É apressado. É vão. Tem muita vaidade. Tem muita vaidade. A equipe política do Bolsonaro não tem que estar interessada em ficar apresentando como o movimento conservador é submisso ao Bolsonaro. Por mais que você diga, se eu der atenção à peça publicitária feita por esse movimento, outros movimentos submissos vão entender que esse é um canal adequado de expressar sua devoção a mim. Então eles vão me mandar também peças publicitárias apologéticas, engrandecedoras, etc. Então eu estimulo a produção descentralizada. Eu imagino um ângulo por essa tese. Isso não é de total desvario, mas não é o concernimento primário que esses caras devem ter com esse tipo de mensagem e conteúdo. O concernimento primário que esses caras devem ter com esse tipo de mensagem e conteúdo é vencer os votos no Nordeste, cara. Se a peça não vence votos no Nordeste, já não deveria receber primazia de atenção. Eu considero que não, na medida em que foi dedicado holofote, distração, eu diria até talvez, a divulgar o quão submissos sejam, né, os movimentos conservadores pelo Brasil, né, ao Bolsonaro, por exemplo. Isso é totalmente irrelevante. O foco político, a pergunta fundamental para a dedicação de energia a qualquer peça publicitária por parte da equipe do Bolsonaro é: eu consigo ganhar submissão do alvo dessa peça? E óbvio que um dos principais territórios de conflito para ele é o Nordeste. Talvez o principal território de conflito para ele seja o Nordeste. Então ele tem, sem dúvida alguma, que se perguntar constantemente como que eu vou ganhar a submissão nordestina. Como que eu vou conseguir obter o voto do nordestino. Essa peça não apresenta respostas a isso, essa peça não apresenta nenhum avanço nisso. Então, ok. Ótimo saber que o movimento conservador, óbvio, ótimo saber, interessantíssimo, eu diria para a equipe do Bolsonaro, né? Interessantíssimo vocês me divulgarem que o movimento conservador é completamente submisso a vocês. Mas agora, vão trabalhar. Vão trabalhar. Porque vocês não podem cometer nenhum erro. O jogo que vocês jogam não permite cometer nenhum erro. Vocês sabem disso melhor do que qualquer um. Então a energia de vocês tem que estar completamente dedicada às efetivas batalhas, a obter vitórias incisivas. Ficar brincando com isso aqui não adianta resultado a ninguém.